Olá, amigos, bem-vindos à Semana da Carreira, aqui na Sustentare Escola de Negócios. E por que Semana da Carreira? O mundo, o Brasil, passa por grandes desafios e oportunidades. E, justamente com o intuito de fazer com que você se potencialize, promoveremos ao longo dessa semana 5 grandes webinars, abordando temas que, de fato, vai aumentar a sua capacidade de planejamento e execução. Dá uma olhadinha nos temas que nós teremos aí ao longo dessa semana. Hoje, a maestria pessoal em 7 passos para a sua carreira, com Lena Souza. Amanhã, nós teremos já o professor Dante Quadros, que vai abordar 11 grandes oportunidades de carreira. Na quarta-feira, 5 erros de inteligência emocional no planejamento de carreira, justamente com Stella Klein. E na quinta-feira, com Lícia Belletti, 13 dicas para entrevistas e o seu currículo. E fechando a Semana da Carreira, na sexta-feira, Armando Pastore vai abordar justamente como utilizar a programação neurolinguística em 9 passos para a sua vida e carreira. Muito bem, e para o encontro de hoje, vocês sintam-se à vontade para colocarem aí no chat as suas perguntas, que ao final do webinar, a Lena vai estar aí abordando as questões mais relevantes e contribuindo para você ter um melhor entendimento do tema. Lena Souza, alegria estar contando com a tua participação aqui. A Lena é uma pessoa que eu admiro muito, há muito tempo a gente já vem trabalhando. Verdade. E contar você aí com o nosso espaço é sempre uma alegria. Lena, seja bem-vinda. Muito obrigado, Cidral. Primeiro, dá parabéns pela sua oratória, viu? Opa. A sua oratória tá demais, com essa bancada aí, tá um estilo de apresentador. Muito obrigada. Muito obrigado para você que está nos acompanhando. E hoje o bate-papo é muito bacana. O projeto da Semana da Carreira foi um projeto que, assim que o Cidral falou, eu falei, eu quero fazer parte e que bom estar aqui com você. Então a gente vai bater um papo, dando alguns detalhes. O que eu vou pedir para você pegar uma folha de papel e uma caneta, cada passo que eu for falando, você fazer algumas anotações daquilo que fez sentido para você. Porque tudo que a gente escreve, nosso cérebro nós aprendemos. A gente só está escutando, nosso cérebro não leva para o lado lógico, no raciocínio. Então, pega o papel e cada passo que eu for falando, escreva, tá? Um detalhe que para você fez sentido. Depois a gente pega um resumão. Então, eu trabalho com treinamentos há 13 anos, amo de paixão servir, ajudar as pessoas a se encorajar, e é isso que eu faço com esse trabalho. E eu quero começar falando do primeiro passo que eu acredito. Não são coisas assim, receitas prontas, mas são formas que eu vejo que funciona muito bem, funcionou para mim, e acompanhando o meu trabalho, que eu vou nas empresas, né, 90% do meu trabalho ele é corporativo. Então eu trabalho com vários segmentos, eu vejo as realidades das empresas através dos meus treinamentos e consultoria. Uma da primeira, eu comecei com ela, né? Sou especialista em comunicação, mas eu quero falar da comunicação empática. Muito se fala de empatia. Acho que a empatia é a palavra do século XXI, com toda a tecnologia que vem, com toda a robótica que está vindo, está surgindo, né? Mas a empatia é um maior exercício de humanização, de conexão com o outro. Porque às vezes a gente quer se comunicar com o outro e pessoas se comunicam às vezes muito bem. Mas o exercício não é só da comunicação, de se fazer entender, de falar bem, mas da comunicação empática, porque é a comunicação empática que gera conexão e uma palavrinha chamada confiança. E como exercitar isso? Porque quando a gente fala de empatia, todo mundo já tem na ponta da língua, é só se colocar no lugar do outro. Mas a empatia é muito mais do que isso. Quero que você lembre agora todas as vezes que você teve experiências na sua vida quando não usaram empatia com você e quando usaram. Você nunca esquece das pessoas que foram empáticas. Você nunca esquece de experiências na sua vida onde a pessoa ela sentiu bem com você, ela entendeu o seu problema. E para isso por quê? Porque quando a gente não é empático, a gente quer o quê? Confrontar, julgar e já ter razão, ou o que a gente faz quando não é empático é discordar da pessoa. E a gente vive discordando, tá tudo certo até discordar. Só que quando a gente discorda, no outro ele já se sente ameaçado com aquilo ali. E quando a gente se sente ameaçado, não rola essa empatia. Então, o objetivo é desarmar as pessoas.
E às vezes você pode ter uma comunicação mais empática usando algumas palavrinhas. Eu tenho os meus alunos, às vezes eu tenho 1000 pessoas, 20, 30, e eu tenho um aluno lá que faz uma pergunta que às vezes eu poderia estar confrontando ele, dizendo não é bem assim, você está errado. E automaticamente a minha resposta ela é muito empática. E ao invés de nós ficarmos em cabo de guerra, né, tentando ver quem que tem razão, eu consigo me conectar a ele e trazer ele para o meu lado só de uma forma empática. Então, se eu vou numa negociação, se eu sou líder, onde eu tenho mais empatia, se eu estou com meu marido, relacionamentos onde a gente tem uma comunicação mais empática. Mas o nosso cérebro, na neurociência estuda que o nosso cérebro a natureza dele ele é negativo. Então a natureza do nosso cérebro ele é autocentrado. Então automaticamente é um exercício ser empático. Não é da nossa natureza ser empático, não é da nossa natureza. Nossa natureza é autocentrada. Estou só preocupado em resolver o meu problema. Estou preocupado em fazer o que é melhor para mim. Não tem nada de errado com isso. Mas então empatia, otimismo é um exercício. Então empatia é um exercício constante. Então, se você não o faz, exercite isso nos grandes detalhes da vida. Porque quando falta empatia, a gente está sempre com um olhar egoísta, com um olhar de se sentir calçando, né? Vestir aquele calçado do outro. Então, às vezes, a gente pode usar algumas palavrinhas para ser mais empático. Eu entendo o teu sentimento. Né? Eu sei como você se sente. Só isso quando a gente fala assim, eu sei como é que você se sente, Cidral. Quando acontece isso, a pessoa já faz o quê? Desarma. Pô, então ela me entende. E entra o canal de comunicação. É o canal de comunicação. Ai, que bom, porque a gente só quer o que na empatia, né? Que o outro entenda, você esteja preocupado de verdade comigo, eu te entendo. Se no teu lugar eu sentiria o mesmo. Olha que não fica legal também? Se no teu lugar eu também sentiria o mesmo que você está sentindo. Já não conecta? E interessante, né, Helena? Essa comunicação que você está evidenciando aí para justamente buscar a maestria pessoal em 7 passos, sempre foi uma preocupação aqui da escola, né? Tanto é que na aula Master a gente sempre procura trabalhar temas que vão de encontro ao que você está comentando. Perfeito. Legal. E a Sustentare, eu também já fui aluno de vários cursos aqui, porque na minha opinião é a melhor instituição dos cursos diferenciados aqui. A gente trabalha essa questão realmente comportamental, né? Porque na escola a gente recebe matéria, né? Geografia, história, e a gente está aqui para mais do que nunca descobrir outros valores e vai da inteligência emocional. Porque a comunicação empática é uma questão de conhecer as nossas emoções, né? De exercitar, colocar o calçado do outro, falar algumas palavrinhas. Quando eu falo não é bem assim, não concordo, o outro já está em julgamento. Então, exercite a comunicação mais empática, né? E outra coisa que eu digo para você, a empatia não está só no eu pensar o que o Cidral está pensando. Eu estar conectada, inclusive, corporalmente. Eles falam de rapport, de empatia, onde eu estou conectada, porque ao momento inconscientemente, quando eu estou conectada, se eu chego aqui para o Cidral e faço assim, e eu estou fechada, nós não teremos empatia corporal. E o inconsciente, ele não assimila o que? A semelhança. Então veja que a empatia está na respiração, a empatia está no que você fala, eu entendo, e está no corpo. Então, por exemplo, você não consegue ter empatia quando a pessoa está numa velocidade. Para você ter empatia, você tem que prestar atenção na velocidade do outro, da fala. Por exemplo, alguém fala bem devagar e o outro fala muito rápido. Não vou entrar em conexão. Então, veja, a empatia é eu sair, né, do meu jeito e tentar adaptar com o jeito do outro. Concluindo, a comunicação empática dentro dessa maestria pessoal, ela se torna algo importante para os próximos passos, não é? Então, exercite sua comunicação empática todos os dias, que você vai ter um resultado muito melhor de confiança, melhorar seus relacionamentos, ser uma pessoa mais compreensível, e isso vai te ajudar muito. O segundo passo é resiliência. Se falou muito de resiliência na época de crise, principalmente, que o Brasil passou por uma crise, né, e graças a Deus está saindo e tudo mais. Falou muito de resiliência, comparado a resiliência a uma questão física, que veio, né, de uma mola que vai, quanto mais bate, ela volta ao seu estado normal. Mas nós estamos falando da resiliência do ser humano, da emoção. Realmente quem está ligado quem está numa carreira, quem está numa transição, todos os dias, com a pressão de a gente entregar resultado, com as mudanças, ser resiliente é uma referência
de maestria pessoal. Eu tenho certeza que na sua vida você já aconteceu caos na sua vida que você, né, não teve outra saída do que não ser resiliente. Só que a resiliência, ela pode ser considerada não um fato de suportar tudo, porque tem gente que fala assim, o resiliente suporta tudo, daí as empresas mudam algumas coisas, a pessoa não fala alguma coisa, daí a pessoa olha para o outro e diz, você não está sendo resiliente. E não é, a questão não é o não ser ou ser resiliente. O resiliente não é aquele que suporta, ele aguenta o caos, ele segue, né, no fluxo do caos, só que ele dá um salto do caos. A questão é saber o que aquilo tem para me ensinar e o salto que se dá da resiliência. O salto do aprendizado, o salto para melhorar um processo. Então, às vezes, o caos ensina muito para a gente. E o ser resiliente é suportar isso, mas não suportar tudo, porque a gente é humano, né? Mas saber que aquilo ali vai me levar para um patamar muito melhor. Mas acontece uma resiliência de mudar de carreira. Mudar de carreira você tem que ser muito resiliente. Por quê? Porque é comparado até a maior dor que é de separação, de divórcio, é uma dor muito grande você desapegar daquilo que você fazia com uma capacidade imensa e mudar. Então a mudança requer um contexto de resiliência muito grande dentro de nós, né? Então, para você perceber que a resiliência é a pessoa resiliente, ela tem ela tem fé. Em que é fé? Foco mais energia. Ela tem fé naquilo ali, ela tem um propósito naquilo ali e ela vai buscando, né? Ela vai buscando dar saltos no seu obstáculo cada vez mais, seguindo com aquela fé naquele projeto, a fé nela mesmo, mas ela segue acreditando realmente naquele propósito final. Não quer dizer que tudo que ela vai passar, tem até uma frase que diz assim, que não há heroísmo sem cicatrizes, né? As cicatrizes, elas ficam. Porque por mais que a pessoa foi resiliente, eu fui resiliente porque eu mudei tal coisa e eu sofri aquela pressão, não mudei, existe cicatriz, né? Mas ela consegue alcançar o seu objetivo. As pessoas resilientes, elas nunca são vítimas. O resiliente, ele é protagonista. Porque se alguma coisa está acontecendo na vida dele, que ele julga errado ou que ele quer culpar alguém, o resiliente, ele não culpa alguém, geralmente. O resiliente, exercitar a resiliência, uma das coisas é exercitar a autorresponsabilidade. Freud tem uma pergunta que diz assim, qual é a responsabilidade na desordem do qual você se queixa? Então, se aquilo está acontecendo, qual é a minha responsabilidade? Porque a gente joga muito para o outro. Sou assim por causa dos meus pais. A empresa não me dá... a empresa que não me dá oportunidade. Eu sou líder, agora eu sou líder da empresa, mas a empresa que tem que me formar. E você não corre atrás, sempre culpando, eu não fui bem porque a empresa não investiu em mim. Eu não fiz isso porque o Brasil está sempre olhando para o outro. Então o resiliente, ele tira esse vitimismo e ele joga justamente para a sua autorresponsabilidade. Então, quando a gente sai um pouquinho desse lado vitimista e traz a responsabilidade para você, você fica mais protagonista, mais forte para resolver aquilo ali, né? Tem pessoas que já enxergaram na sua vida muita resiliência. Às vezes você já enxergou no teu pai e na tua mãe uma resiliência, que vieram da roça e, sabe assim? A gente às vezes encontra na vida da gente, né, Cidral? Pessoas já na nossa família resilientes. Uns já têm dentro deles essa resiliência. Outros precisam explorar. E outros não têm escolha, né? A vida vai colocar a gente às vezes num caos que vai ter que exercitar de fato a resiliência. Tem até um módulo aqui que eu participei já aqui na Sustentária de resiliência, né? Não sei se existe mais esse módulo, mas uma vez eu participei de uma palestra de resiliência, né? Isso, nós temos justamente, sabendo que o tema é de fato Sim. importante, nós temos esse módulo de resiliência, confiança e determinação junto à Academia da Competência e Liderança. Show de bola. O terceiro passo para a maestria pessoal para uma carreira e também para todo esse contexto do futuro, da tecnologia, dessa capacidade de um profissional do futuro realmente, é a capacidade de aprender. E isto é uma das coisas mais importantes dentro da maestria. Porque se a gente só voltar um pouquinho no passado, quando a gente pensava assim,
tinha um propósito de terminar o segundo grau, depois, nossa, agora o propósito é fazer a faculdade, porque faço a faculdade, eu estou pronto para o mercado de trabalho, e aí eu sigo a minha vida, a minha carreira profissional para ganhar dinheiro, e esse pensamento não existe mais. Não existe mais como ter esse pensamento de parar de estudar e parar de aprender. Porque eu me formei, porque eu só fiz uma pós, agora eu vou parar, vou fazer uma pós só daqui 2, 3 anos. Não há como parar com essa velocidade das mudanças, né, que nós estamos encontrando. Então, cabe a cada um buscar o seu jeito, a sua forma de aprender, porque o aprendizado ele tem que ser contínuo. Mas tem que ser prazeroso também nós aprendemos. Né? E o aprender, nós estamos aí cada vez mais buscando, cada vez mais temos informações disponíveis para nós. Mas não adianta só ter informação. Porque se eu falo para você, a gente falou de resiliência, né? Você vai lá no Google e busca o que é resiliência, você já sabe. Mas a questão é o saber e o fazer, criar um entendimento de aprender aquilo, né? E para aprender, não há melhor aprendizado. Tem a pirâmide do William Glasser, ele pesquisou como que a gente aprendia melhor. 10% é ouvindo, 20% é ouvindo e falando, 50% é discutindo, 80% é compartilhando e 95% quando a gente ensina o outro. Então, veja, por isso a importância a capacidade da gente aprender em grupos. Porque quando nós estamos em grupo, no presencial, você está aqui no nosso encontro e você comenta, você escreve, é uma capacidade de aprender melhor do que só ouvindo. Que só ouvindo você capta só 10% do teu cérebro. Então veja, olha como é importante, quando eu estou numa turma, numa aula, a importância não é só de eu ficar ouvindo o professor, né? É a didática do professor que faz eu conversar com outras pessoas, trocando experiência, que eu ensino alguém aquilo que eu aprendi, aquela técnica. Quando você está fazendo isso, você está aumentando a tua capacidade de aprender. Por isso que entra muito a andragogia, né, Cidral? Vocês trabalham muito em contextos andragógicos. Porque, na minha opinião, a metodologia andragógica é como o adulto aprende, não trazendo pronto para ele, não trazendo nada da prateleira e ele criando suas próprias decisões. É a melhor forma que a gente tem de melhorar nossas capacidades e reflexões que a gente tem, respeitando o jeito de cada um que tem para aprender, né? Porque a gente vê no sistema educacional da escola lá, né, que todo mundo tinha que aprender igual, e aí todo mundo na mesma forma, na forminha ali, né? E a andragogia, a capacidade de aprender, é respeitar como cada um aprende e a troca. Acho que a troca é uma das coisas que mais faz a gente aprender. Então, se você está no teu mundinho, você conhece o assunto, mas aí você não troca com ninguém dentro da tua empresa, porque você acha que sabe tudo e você se sente ameaçado, você está com um mindset muito errado. Porque é muito importante, quanto mais você compartilha, quanto mais você ensina o outro, mais você melhora a tua capacidade de aprender. Então, às vezes eu dou aula, Cidral, e as pessoas perguntam, as pessoas querem meus slides, eu dou meus slides, fica à vontade, se você ensinar outra pessoa, mais pessoas você vai ajudar e você vai estar se capacitando. Então eu vejo muito as pessoas às vezes se sentem ameaçadas por medo de não ensinar, mas a tua capacidade de aprender melhora com a troca, ensinando o outro e compartilhando. Isso é legal nesse drama. Legal. E Leandro, estava aqui refletindo um pouquinho sobre esse tema e me veio aquela frase, né? Que só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Então essa capacidade de aprender, ela é muito importante para justamente os 7 passos da maestria pessoal. Isso aí, para gerar justamente um comportamento diferente, né? Porque a gente pode conhecer muita coisa, mas gerar uma mudança de comportamento que é a virada, né? Que é o que a gente espera através do conhecimento e tal. Então, tivemos o primeiro passo de comunicação empática, o segundo passo, a maestria e resiliência, o terceiro passo, capacidade de aprender, e agora vamos para o quarto passo. O quarto passo para a maestria pessoal, eu acredito que é um exercício diário. E é muito interessante eu falar da criatividade, porque quando nós somos, olhando assim, crianças e adultos, né? Quando nós somos crianças, nós somos muito criativos, nós queremos experimentar, nós fazemos perguntas idiotas, né? E aí a gente vai virando adulto e a gente vai fechando
cada vez mais essa possibilidade, a gente vai criando rituais para tudo, nós vamos criando piloto automático e nós vamos seguindo o bando, é uma tendência nossa seguir nosso bando. Então se o meu bando já está pronto, meu cérebro eu não quero gastar energia pensando, eu vou lá e faço igual porque me ensinaram assim e eu vou seguindo o fluxo. E isso aqui acaba sendo arriscado para a gente exercitar o olhar. Eu acredito que a criatividade, se eu não saio do piloto automático, se eu não saio aquele meu estado de olhar para aquilo sempre do mesmo jeito, você não consegue criar esse exercício de fazer diferente. Estávamos até conversando no começo agora, né, Cidral? O desafio eu quero coisas diferentes, eu quero resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. Não dá, né? Não. Então, eu acho que a proposta é sempre essa premissa, né? Se eu não estou feliz com o meu resultado, o que eu estou fazendo de diferente? Eu acredito que nós, como funcionários, empreendedores, seja lá qual for o seu cargo, nós temos um compromisso de colocar a cabeça no travesseiro e pensar todo dia, aquele exame de consciência, aqueles 5 minutos antes de dormir. O que hoje eu melhorei um processo? O que hoje eu saí do piloto automático? O que hoje eu tive um novo olhar? Porque isso é um exercício, você programa o teu cérebro para sair da mesmice. Então, veja, quando você não faz esse exame de consciência, a tua vida está passando, já é Natal, né, os processos são iguais, né, e aí a gente não tem um novo olhar, não tem novas ideias, não tem insights diferentes. E quanto mais... Eu vejo muitas as empresas com bastante reuniões com as pessoas, querendo que o grupo seja criativo, só que às vezes você não cria um ambiente para a criatividade. Quanto mais você joga o adulto para o ambiente hostil ou de medo, nós não conseguimos ser criativos no ambiente que nós não estamos nos sentindo seguros. Por isso, quanto mais as pessoas estão seguras naquele ambiente, naquele grupo, com aquele líder, por exemplo, né, naquela reunião, mais ela consegue ser ousada na criatividade, falar, mais ela consegue se expor, menos ela tem... porque às vezes as pessoas não são criativas com medo de errar, medo de fracassar, medo do ridículo, né, e muito no óbvio, a gente está numa linha muito do óbvio. Então quando a gente tem um ambiente que as pessoas possam criar, exercitar isso, né, o design thinking é um exercício, por exemplo, dando um exemplo, né, Cedral? Acho que é um dos melhores exercícios que tem de criatividade, não é? Legal. O exercício de olhar para aquilo, ter um olhar do outro e criar brainstorm, criar ideias sem julgamento. O mapa mental é um outro exercício. Por exemplo, quando eu vou preparar uma palestra, uma reunião, eu não fico com aquela ideia, como que eu começo, como não sei o quê, eu deixo as minhas ideias fluir. Porque as nossas ideias, às vezes temos a mente consciente e a mente inconsciente. Então a gente sempre quer ser criativo pela mente consciente, mas a mente consciente é meu lado lógico e racional. A minha criatividade, a minha ousadia, a minha intuição, que tem a ver muito com criatividade, está no lado inconsciente. Então se eu estou no quadradinho e vou organizar alguma coisa e já estou pensando, coloco na planilha, já estou pensando o quê? Eu já coloco aqui, ó, linear, o nosso cérebro não é linear. Por isso os cantores... Quem vai escrever um livro, por exemplo, o cantor não começa uma música pensando, como eu vou começar a música? As ideias vêm, ele aceita, ele acolhe, e vai juntando uma palavrinha com a outra, e deixa vir, e daqui a pouco quando ele vê é uma música. Mais importante, né, Helena, do que a ferramenta, seja design Isso! mapa, e é assim aquele iniciar. E tem uma frase que tem aqui nas salas da Sustentária, que a vida começa todos os dias, né? Eu acho que esse é o ponto que você traz, que a criatividade ela tem que ser exercida de forma plena e a cada dia. Essa frase é do Érico Veríssimo. Perfeita sua colocação. E como eu falei, é um exercício diário, né? Se eu tenho esse olhar, se eu saio de casa já com essa ideia, se eu coloco a minha cabeça no travesseiro para pensar o que eu fiz hoje, porque o nosso objetivo numa empresa é melhorar os processos dela. Não é trazer, né? A gente tem problemas para resolver, mas como que eu ajudei a melhorar um processo, como que eu ajudei a empresa a resolver um problema de uma forma pensando fora, né? A gente nem tem que ter caixa nenhuma, não é pensar fora da caixa, tem que chutar a caixa, né? Caixa é muito perigoso. Como que eu fiz algo que exercitou o meu olhar para aquilo ali, e uma das coisas que a gente deixa de fazer com adulto é fazer pergunta idiota. Porque as perguntas idiotas, elas são idiotas, mas elas são as mais interessantes, né? Mas por que é feito isso? Para que precisa?
E a gente tem medo de fazer essas perguntas para si mesmo ou para algo que está acontecendo, e às vezes esse óbvio a gente não enxerga porque a gente está dentro desse processo. Então exercite a sua criatividade, porque acho que a criatividade foi um dos elos mais importantes no momento que nós passamos de crise, de pressão, né? E se você for uma entrevista de emprego, é uma das coisas que o entrevistador vai sempre falar para você, né? Precisamos de um perfil de pessoa criativa. Então veja, é um exercício. Tem gente que tem mais dentro da sua natureza, da sua genética, isso, né? E tem gente que precisa exercitar mais, tá? Então não tenha desculpa, faça e exercite. Vamos pro próximo passo? Próximo passo, nós vamos falar de pensamento estratégico. Pensamento estratégico. Isso também é como uma criatividade. É um exercício. Eu vou muito nas empresas dar treinamento e na maioria dos meus cursos tem vários setores. Tem o comercial, tem o financeiro, tem logística, tem vários. Como eu vejo a dificuldade, né, de relacionamento entre os setores. Como eu vejo a dificuldade dessa visão sistêmica, do pensamento estratégico, do todo, né? Porque você começa a trabalhar na sua área comercial, aí você começa a defender com unhas e dentes e fazer aquilo pensando no teu setor. E aí daqui a pouquinho você arruma uma rixa com o pessoal do financeiro, né? Sendo que o financeiro, então, as pessoas têm uma dificuldade de usar o seu cliente interno, né? E às vezes elas estão de olho no seu cliente externo, mas o seu cliente interno também, falta enxergar o todo da empresa, que todos estão ali para o mesmo propósito. Todos estão ali para entregar um material, um serviço, um produto de extrema qualidade para dar o seu melhor. E aí há um monte de rixa, há um monte de disputa, né, entre os setores das empresas. Às vezes eu vejo, Cidral, que algumas empresas parece assim, que são CNPJs diferentes. Sabe? Estão na mesma empresa, mesma situação, e os CNPJs parece que são diferentes, né? Então, esse exercício do pensamento, se eu fazer um projeto, se eu estou pensando numa empresa como um todo, né? Como ampliar esse olhar, né, estratégico e não pontual, né? Porque a gente está sempre olhando muito reto, né? Ter um olhar mais sistêmico, uma visão mais sistêmica, é um grande exercício para nós, né? E a gente pode fazer isso, seja você no teu projeto, num pensamento mais estratégico. E toda a ideia começa com esse pensamento do olhar amplo, para depois eu conseguir fazer a parte operacional. Seja você olhando para a sua carreira e às vezes, né, você está com um problema ali na sua carreira, está olhando para aquela situação e você não consegue achar a solução justamente porque falta ampliar o seu olhar, criar uma visão mais aberta do que está acontecendo. E às vezes até eu faço muito nesse exercício, né, com ferramentas de criar isso de uma forma visual, porque às vezes, né, a gente cai naquela às vezes a gente não percebe que a gente está muito direcionado e não consegue ampliar nosso pensamento para ter uma visão do todo da minha carreira, por exemplo, né? O caminho que eu vou seguir. O coach faz muito isso. Por isso que o coach é tão eficaz. Porque o coach, a pessoa está ali com um problema na área financeira, está na carreira, ou está na família, tudo mais. Quando você aplica algumas ferramentas, a pessoa tem uma visão mais estratégica da onde que ela, do futuro, né? Que o coach sempre olha para frente, né? Das escolhas que você vai fazer, mas ampliando a sua visão das suas escolhas. Porque às vezes a gente escolhe alguma coisa, nós queremos aquilo ali, mas não fizemos duas perguntas básicas para o pensamento estratégico. O que realmente a gente quer na vida? O que realmente você quer? Porque as pessoas não sabem o que elas querem, às vezes. E aí a segunda pergunta, por que você quer isso? Então, às vezes eu quero trocar de carro. Eu quero realmente trocar de carro? E por que eu quero trocar de carro? Eu quero realmente mudar de vida? Eu quero realmente trocar de carreira? Eu quero realmente ser palestrante? Por que eu quero ser palestrante? O que eu não estou fazendo, então, se eu quero tanto, se eu tenho um porquê, o que eu não estou fazendo para ser, então? O que está faltando? Aí você vai descobrir os seus sabotadores. Então, veja, você amplia a sua visão sobre aquele projeto de vida seu. Eu olho para a minha carreira e pergunto, o que eu quero? É fácil responder essa pergunta? Eu já tive dúvidas. Hoje eu sei o que eu quero. Hoje eu sei, mas eu demorei. Eu tenho 39 anos, acho que eu descobri com uns 35. O que eu quero?
Uma hora eu queria isso, eu estava querendo só dar palestra, eu queria dar palestra no Brasil inteiro, eu estava perdida. O que realmente eu quero da minha vida? Depois, por que eu quero? E o que eu não estou fazendo então? O que está faltando eu fazer para eu assumir esse projeto? Né? O que está faltando? O que eu não estou fazendo? Porque quando eu listo o que eu não estou fazendo, se eu quero ser uma palestrante conhecida no Brasil inteiro, eu quero. Por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas. O que eu não estou fazendo? Será que eu não estou estudando o suficiente? Será que eu não estou lendo? Será que eu não estou apostando no meu marketing o suficiente? Será que eu não estou acreditando em mim? Eu começo a ver quais são os meus sabotadores. Então, veja, eu amplio essa minha visão daquela minha carreira, eu amplio com perguntas. Né? Quando a gente fala de criatividade, pensamento estratégico, nós temos que fazer boas perguntas. Por que eu quero isso? Qual o significado disso para a minha vida? Qual o propósito disso? Com certeza quando o Cidral pensou na Semana da Carreira, tinha um propósito, né? Você olhou o todo, né? Pensando assim, o que vai ajudar as pessoas para esse 2018, 2019, para a vida dela? Porque carreira não é só o ano, né, Cidral? Veja, né, Helena, um dos primeiros autores a incorporar o termo pensamento estratégico foi o Henry Nitzenberg. Também. Uhum. E ele veio um contraponto do Porter, né? Que estava mais na linha do planejamento estratégico. Sim. E como você bem colocou, essa questão do sistêmico, a pessoa tem que entender o todo, né? E esse conceito é altamente aplicado na sua própria vida, na sua própria carreira. E é um passo importante para a maestria pessoal. Perfeito. E isso vem de encontro que a escola quer tracionar para os participantes aí dos programas de pós-graduação, que eles busquem esse pensamento estratégico. Estratégico, que vai ajudar muito. Vamos para o próximo passo, então? Nós vamos para o 6º passo. Tempo. Meu Deus! É um grande desafio esse 6º passo. Gerenciamento do tempo. As pessoas que não sabem gerenciar o seu tempo, elas vivem apagando incêndio. E a sensação é que você está apagando incêndio, que você não é produtivo. É provado que a pessoa que gerencia seu tempo, ela libera a dopamina, que é aquele hormônio da felicidade. Então, quando você tem muita coisa para fazer, e todo mundo tem, obviamente, é muita demanda, é muita informação, é o WhatsApp que não para, é o e-mail, é o telefone, é muita informação. Então, a sensação é que a gente tem que estar correndo o tempo todo, e para ser produtivo, você tem que fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E aí tem as reuniões que são muito improdutivas nas empresas ainda, se toma muito tempo. Então, sempre, o gerenciamento do tempo volta no pensamento estratégico, volta na visão do todo. Você precisa de algumas ferramentas para ajudar você no gerenciamento do tempo. Sozinho, o que as pessoas estão fazendo muito é ficar dependendo da mente para isso. Por isso que a mente não para, daí vai dormir, não consegue dormir, fica pensando, fica lembrando, não dorme direito. O cérebro fica ativo o tempo todo. Então, uma das coisas, deixe o seu tempo, coloque tangibilidade no seu tempo. Né? O que ajuda muito, algumas coisas básicas, né? Primeiro, você dá para sua mente um foco diário, não é nem... Depois tem uma estratégia de saber o que eu quero para o meu ano, mas diário. O que você quer realmente naquele dia? E, gente, não adianta colocar 20, 30 coisas, porque você vai ter um sentimento de frustração. Porque você fez 20, 30 coisas, por mais que você fez 20, 30 coisas, aí você só risca 3, você pensa, meu Deus, não fiz nada. Então não coloque tanta lista assim, coloque ali 3, 5 coisas que são as mais importantes. E aí esse tiquezinho que você dá, que você fechou, nossa, aquilo dá dopamina na certa. Outra coisa do gerenciamento do tempo, nós temos momentos do nosso dia que nós somos mais produtivos. Tem gente que é muito produtivo de manhã. 8 da manhã, o cara tá ligando, tá não sei o que. Tem gente que o cérebro acorda depois do café lá pelas 10. Tem gente que é produtivo mais à tarde, tem gente que é produtivo à noite. Então, às vezes, quando eu não estou sendo... quando eu estou sendo produtivo, quando eu estou com o meu hormônio, uma questão hormonal, meu corpo está ativo, e eu estou sendo mais até, inclusive, né, substâncias que me deixam mais até criativo, é o momento de eu fazer as coisas mais chatas. Porque a gente só quer buscar as coisas que dão mais prazer para fazer. É um gatilho nosso. Né? Aquilo que é chato a gente vai dando um jeito, vai arrumando uma desculpa, vai arrumando uma história triste, vai procrastinando. E aí, e aí a gente vai empurrando. E quanto mais eu empurro aquilo ali, mais eu tenho a sensação que eu não estou fazendo, e vai somando uma coisa a outra. Eu tenho uma técnica que eu uso para eu parar de procrastinar.
eu uso, eu quero ver se você faz sentido para você usá-lo. Me ajudou muito porque o gerenciamento do tempo tem a ver muito com a nossa preguiça de fazer aquilo ali, de aquilo que não nos dá prazer. Porque aquilo que dá prazer, gente, nós arrumamos um jeito. Não vemos o tempo passar, aquilo flui. Mas nós não podemos escolher só aquilo que nos dá prazer. Eu vou ter que fazer um relatório que não me dá prazer. Mas eu preciso fazer aquele relatório. O que eu uso, tem uma técnica de um coach americano que ele fala que é a técnica dos 5 segundos. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Muita gente não vai para uma academia, não vai para uma atividade física por preguiça ou por ter muita coisa para fazer e dá uma desculpa. Por exemplo, o que eu faço? Eu uso a técnica dos 5 segundos. Quando meu celular toca, eu não coloco na soneca. Quando eu preciso para academia, em 5 segundos eu pego aquela roupa e entro naquela roupa. Eu não dou tempo do meu cérebro arrumar as desculpas, me sabotar, porque não dá tempo para o teu cérebro criar uma associação que hoje não sei, acho que está muito calor, aí você já começa a ficar preguiçoso, e aí já não faz outra coisa e sai totalmente de foco. À tarde eu vou ligar para o meu cliente, liga agora, em 5 segundos passa lá no telefone e liga. Aí eu vou ter que mandar um e-mail, depois eu vejo, liga agora. 5 segundos, decida, faça. Não, o movimento é esse, é do fazer. Porque esse movimento do fazer é que tira você, o teu tempo, você traz mais produtividade e você começa a eliminar os sabotadores, as desculpas. Porque a gente tem desculpa para tudo. Então, assim, uma das coisas que só para fechar, assim, são várias ferramentas, até vou deixar para você pesquisar. Técnica dos 5 segundos, técnica Pomodoro, que foi estudada, sabe aquele tomate que tem o relógio na cozinha? Então foi um estudioso que usou a técnica Pomodoro, que é o seguinte: 25 minutos, você programa o Pomodoro e você não faz mais nada pode te interromper. Nem WhatsApp, nem telefone, nem ninguém. Você fica concentrado, produzindo 25 minutos. Por exemplo, eu vou fazer prospecção. Você pega aquele Pomodoro, pega o celular, tem até app Pomodoro. E você programa 25 minutos onde você só ligar para os clientes. 5 minutos você para, respira, vai tomar café, vai ver o WhatsApp. Depois faz 25. Eles dizem que o nosso dia não é para ser, o nosso dia não deve ser contado em 24 horas. Deve ser contado em pomodoros. 25, 5, 25, 5, 25 produzindo, 5 de respiro. E aí você vai fazer alguma coisa, eu saio daquele ambiente, eu vou tomar um café, vou tomar uma água, vou ver meu e-mail. Volto para os 25, 25, 5. Eu tenho feito isso muito, a minha produtividade aumentou. E outra, não saia de casa, chegou no trabalho, chegou em casa, domingo à noite, prepara a tua agenda, prepara as tuas metas diárias. Não deixa o teu pensamento ficar em looping, tentando lembrar tudo que você tem que fazer. É imprescindível usar anotações. Tem o Keep do Google, que eu uso muito, que são post-its online, que eu divido com o meu marido. Não sei, faça Google Agenda, não sei, que você jogue todos os checklists do que você tem para fazer. Fica tangível, o teu cérebro entende que você tem um foco e você vai vendo o que é para fechar. Sempre não adianta só colocar uma lista, você tem que gerenciar o que é importante, o que é urgente. Urgente é o que não tem mais tempo, tá com a corda no pescoço. Importante é aquilo que eu tenho que fazer, mas eu não estou com a corda no pescoço, eu tenho prazo. O gerenciamento do tempo é não ficar só trabalhando em cima do urgente, porque senão você só apaga incêndio e está sob estresse. O gerenciamento é diminuir o urgente e trabalhar em cima das coisas para não virar urgente, trabalhar em cima do que é importante. Porque o que é importante, você tem mais criatividade e tempo para fazer um trabalho muito com mais maestria, ok? Nosso último passo, deixei para o final porque se você não tem ele, o resto não sei se você vai ter mais dificuldade para trabalhar o restante. Esse último passo eu deixei para o final porque, na minha opinião, é um dos mais preciosos para a nossa vida, para a maestria pessoal. Muitas vezes acontecem muitas mudanças na nossa vida, porque a única certeza que a gente tem na vida é de mudança. Não, a única certeza é de morrer. Não, morrer é uma mudança. E em tudo que a gente faz, você pode ter o trabalho que você entrega, o jeito que você se comunica com as pessoas,
o jeito que você lidera, o jeito que você passa pelo caos, o jeito que você é resiliente. Tudo isso pode acontecer muitas mudanças. Você pode perder teu emprego, você pode perder teu carro porque você não fez seguro, você pode perder um monte de coisa na vida. Mas quando a gente perde a confiança em si mesmo, a gente não, fica tudo muito mais difícil, porque por mais que o caos venha, por mais que aquela situação pareça ser difícil ou ruim, quando eu confio no meu poder, quando eu sei do meu potencial para vender uma ideia para aquele gestor, não só porque eu acredito naquela ideia, mas eu acredito no que eu sou capaz, né, de fazer, tudo flui melhor. Então, você pode perder um monte de coisa na vida, porque a gente não controla nada na vida. Você não controla uma tempestade que pode cair na sua casa, você não controla a tua carreira, que a empresa pode te mandar embora, porque você não controla, muita coisa pode acontecer. Mas isso aqui está no teu controle. Então, eu vejo as pessoas dando muito poder para o outro. O outro tem que me elogiar, senão eu fico triste, senão ninguém me elogia, não me dá feedback positivo. O outro tem que me incentivar, o outro tem que me motivar, porque senão eu não estou motivada. E esquece que a confiança, o amor em si próprio, as suas capacidades, é só você que precisa trazer à tona, é só você que pode trazer à tona. Então, se você não olhar para dentro, olhar para os seus traumas, porque a gente está cheio de trauma, gente. E aí vem a confiança abalada pelos nossos traumas, o jeito que nós fomos criados pelos nossos pais. Eu tenho um filho de 4 anos e o que eu mais trabalho com ele, o meu legado, é ele confiar nele mesmo. Porque se tem um buraco lá que ele está com medo de cair, eu digo, filho, vai, você é muito corajoso, você consegue. E quando ele consegue, ele fica muito feliz. O que eu estou trabalhando no inconsciente dele? A coragem, para ele confiar nele mesmo que ele pode. Quando tem um parque, ele diz, mãe, acho que eu não vou, não tenho medo. Eu falei, você quer ir? Eu quero, mas estou com medo. Então você vai, experimenta, você consegue. Esse é o meu legado com o meu filho. Porque na vida eu não vou controlar ele ser feliz ou não. Mas em tudo que ele fizer, quando ele voltar para ele mesmo e saber que ele pode confiar nele mesmo. Então, às vezes as pessoas me procuram muito com... Porque mais as pessoas me procuram é com medo de falar em público. Eu tenho medo de falar em público, eu não gosto e tudo mais. Nunca é o medo da fala que é o problema. São as suas inseguranças. Ela está preocupada com o que o outro está pensando, ela não consegue ser aceita, ela tem um problema de rejeição muito grande, porque na verdade ela não tem confiança em si mesma para falar em público. Não é o falar o problema, é que ela não consegue enxergar, ela não consegue trazer à tona o seu poder, o seu protagonismo. Até porque a gente vai passando o tempo, parece que a gente vai esquecendo dos nossos momentos de coragem que a gente teve na vida. Eu quero que você lembre agora dos teus momentos de coragem. Quais são as viradas que você deu na sua vida? Porque se você não resgatar no teu passado todos os teus imprints lá que você já fez na tua vida, que você virou, foi a virada quando eu precisei passar no vestibular, a virada quando eu mudei minha carreira, a virada quando eu entreguei aquele projeto, a virada quando eu enfrentei meu medo, você acaba só olhando, tendo aquele olhar de insegurança, pensando em tudo que vai dar errado, colocando expectativa nas outras pessoas. Então, é sempre importante, para você confiar em si mesmo, você precisa mostrar para o teu cérebro, criar na sua imagem de novo, uma outra situação na sua vida, que a gente chama de círculo da excelência isso, que é quando eu volto para um momento da minha vida que eu me orgulho muito de mim, porque eu vou acessar toda vez o orgulho de mim mesmo, a felicidade, o protagonismo, para saber, cara, eu consegui aquilo, eu mereço então, eu posso, eu quero aquilo ali. Porque às vezes as pessoas querem alguma coisa, mas lá na crença delas, que tem muitas crenças limitantes, o que derruba nós são as crenças limitantes. Elas acham que não merecem, por isso que elas querem, mas elas não merecem. Eu quero, mas eu acho que não é possível, que lá no fundo você não acha que é possível. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho diabetes há 15 anos. Então foi um processo aceitar diabetes, eu não quis aceitar, eu voltei. E eu não queria aceitar diabetes, depois eu tomei insulina durante uns 5 anos. E o médico falava para mim assim, depois que você entra na insulina, não tem mais como sair. Eu disse para ele, tem sim. Eu não nasci com isso, então é porque o meu pâncreas pode voltar a funcionar. Eu criei um pensamento estratégico
né, de tirar a preguiça, técnica de 5 segundos, para fazer atividade física 3 vezes por semana, para cuidar da minha alimentação, né? E o que me fez sair da diabetes não foi atividade física, foi confiar na minha capacidade que eu tinha de criar um propósito, porque eu não queria mais aquela insulina. Se eu entrasse no embalo do médico, até hoje eu estaria usando insulina. Quanta coisa a gente deixa o outro comandar a nossa vida. Eu só estou dando um exemplo para você. Se você quer fazer né, tal coisa, você pede um conselho para a pessoa e a pessoa diz, não, isso aí não dá certo. Aí você não segue a tua intuição, você não segue o teu propósito, você acaba não confiando em você mesmo. Então assim, sempre olhe para dentro, não fique olhando para fora. Olhe para dentro de si, olhe para os teus traumas, acolha as tuas emoções, acolha os teus medos. E quando, para encerrar essa questão de confiança em si mesmo, medo a gente acolhe. Tem uma coisa que eu uso, 3 pontos para você sair com mais confiança, que eu uso sempre para melhorar minha confiança. Porque quando eu não estou confiante, eu estou inseguro e estou com medo. Eu respeito o medo, eu acolho o medo e eu desafio o medo. Porque se eu só ficar acolhendo e ficar recebendo medo, não adianta, eu tenho que me desafiar. E esse que é o gatilho da mudança. Que a gente está falando aqui de mudança, né, Cidral? Mudança, então eu conheço aquilo ali, eu amplio, eu melhoro, mas eu tenho que me desafiar. Então, porque se eu acolho o medo da altura, eu respeito que eu tenho medo da altura, e eu não faço nada para desafiar esse medo da altura, eu continuo carregando aquele medo pro resto da vida. Então, desafia o teu medo. Desafie para uma nova proposta de todo dia ser mais criativo, usar sua resiliência, mas principalmente sempre com esse propósito, de olhar para si, olhar para dentro e perceber se você realmente acredita em você, nas suas capacidades, porque é isso que a gente vende para as pessoas, a nossa confiança. Ninguém compra coisa de gente que demonstra fraqueza e é inseguro. Mas a gente compra as coisas das pessoas que são confiantes, que são alegres, que são para frente, que vendem ideia, que colocam alma naquilo que estão fazendo, porque realmente acreditam no projeto, na proposta, acreditam na sua carreira e acreditam em si mesmo. Que você tem esse exercício todos os dias. E é por isso que é tão importante a gente se perceber nesse processo, tá? De confiar em si mesmo e saber que você com certeza tem momentos também de insegurança, porque nós somos humanos, mas que a gente tem que ser resiliente para dar a volta por cima e se elogiar e se dizer, eu sou incrível. Quantas vezes você se permitiu falar isso, Zé Cidral? Pô, eu sou incrível, né? Isso é incrível a semana da carreira. Quantas vezes a gente pode falar coisas boas para si mesmo e a gente está esperando que o outro faça isso? Vemos na ilusão do Facebook, de se ver feliz, mas a gente é muito carrasco com a gente mesmo, né? Então esse meu 7º passo é resgatar os nossos valores, as nossas coisas boas e saber o verdadeiro potencial e saber que a gente tem fragilidade, sim. Normal sentir frágil, né, Cidral? Você não acha? A gente se sente frágil por algumas coisas, mas a gente tem que buscar saber a nossa força interior de dar a volta por cima. É nisso que eu acredito demais, viu? Legal. Muito bem. Aqui, a confiança em si mesmo, eu lembrei de um material que está disponível no site, que é justamente lá em materiais gratuitos, você tem e-books que vão falar justamente da técnica Pomodoro. No ponto de confiança, eu vejo que o autoconhecimento é um recurso preponderante, inclusive materiais gratuitos. Hoje aqui na Sustentare, nós trabalhamos tanto com o MBTI e também o DISC, um recurso, um instrumento psicológico para a pessoa buscar justamente esse seu perfil, né? Seu perfil. É a melhor forma de você encarar o medo. E como você bem colocou, não há nenhum problema em ter medo, só a gente não pode se acovardar. Eu acho que esse é o ponto, né? Então, quem é que não teve medo? E não é proibido ter medo. Não, nem. O lance é você encarar de fato desafiar a coisa, ter respeito pelo medo, mas não se acovardar. Legal. Obrigado, Cidral, pela oportunidade. Espero que você tenha anotado esses 7 passos aí, o que fez sentido para você e realmente coloque em prática, porque isso que a Sustentare faz, né? Traz conteúdos, traz e-books, traz aulas maravilhosas, professores gabaritados, mas porque realmente crie mudanças positivas. Acho que esse é um contexto aqui da Sustentare que eu admiro muito o trabalho de vocês, viu? Obrigado, Lena. Então, gente, fechando aqui o nosso primeiro webinar, os 7 passos
para a maestria pessoal no que tange a carreira. Vamos ficar aqui a semana toda, terça, quarta, quinta e sexta, com temas muito importantes. Acesse o nosso hot site, terá os temas lá que serão executados sempre nesse horário das 13 às 14 horas. E também falar para vocês que os slides e essa apresentação vão ficar full time, o tempo que você quiser, acessando e também colocando lá no canal do YouTube as suas dúvidas, para que a Lena possa estar justamente respondendo as suas dúvidas e, quiçá, uma contribuição para a sua carreira. Também aqui fica o convite para você acessar o nosso robozinho, é o Suster, está lá no Facebook. Tire suas dúvidas, você vai ganhar tempo com isso. É um outro canal de comunicação que a gente está aqui estendendo a você, participante, a você que está pensando sobre a nossa carreira. Muito bem, muito obrigado. Ficamos aí para o próximo dia, amanhã, mais um webinar com Dante Quadros.